Então esse é o nosso primeiro triunvirato. Ele vai de 60 a.C. até 49 a.C. Vejam que nós estamos muito próximos aqui da era cristã. 49 anos, né, nos separa aqui da era cristã. Então esse aqui é Crassus, esse aqui é Pompeu e esse aqui é César, Caio Júlio César. Bom, esse triunvirato ele não vai durar muito tempo como triunvirato. Veja o que vai acontecer aqui durante esse período. Primeiro que Roma é dividida, então, em 3 regiões administrativas. Júlio César, ele fica, então, como administrador da Gália. A Gália é a França atual, onde ele conseguiu, inclusive, dominar a região. Ele foi o conquistador da Gália, como é chamado. Acho que na aula passada eu contei para vocês a história do Asterix, Obelix, né, dos gauleses e tal. Então, gaulês vem de Gália. Claro que a história do Asterix e Obelix é uma lenda, é uma brincadeira que foi colocada em quadrinhos. A Gália foi totalmente conquistada pelo César. A Britânia, que corresponde à região da Inglaterra hoje, e a Ibéria, que é a parte onde está Portugal e Espanha. E César era muito apoiado pelos plebeus. O Pompeu fica com a parte da Itália, propriamente dito, que era a parte central do Império era a Itália, era a cidade de Roma, que era a capital, e Crassus fica com o norte da África e com uma boa parte do Oriente. Isso compunha todo o Império Romano. Então, cada general ficaria responsável pela administração de uma parte, já que agora o Império era muito grande realmente. O que vai acontecer aqui? O que vai quebrar esse triunvirato? No ano de 54, o nosso Marcus Licinius Crassus cometeu um erro crasso. Ficou engraçado isso, né? Vocês sabem de onde vem a expressão erro crasso? Vocês já ouviram falar ou não? Um erro crasso é um erro primário, é um erro infantil. E o termo vem justamente desse grande general, Marcus Licinius Crassus. Ele cometeu um erro primário numa guerra contra os povos do Oriente, um reino chamado Reino Parta. Então ele estava em guerra com os partas e estavam praticamente já vencendo os partas quando o comandante do Império Parta pediu uma entrevista, o Crassus. Ele disse que queria falar com o Crassus. O Crassus acreditou que o general Parta fosse pedir o armistício, fosse pedir bandeira branca, pedir arrego. E ele acabou indo, marcaram lá um lugar para se encontrar, e ele foi para esse encontro com apenas 2 ou 3 seguranças. E o que aconteceu? Ele caiu numa armadilha. Os partas estavam com um exército grande ali, pegaram o Crassus e acabaram com ele, cortaram inclusive a cabeça dele e tal. Ele cometeu um erro infantil. A partir daí, então, sempre que alguém comete um erro muito imbecil demais, a gente diz, olha, cometeu um erro crasso, em homenagem ao Crassus, que cometeu esse erro primeiro. Então, com a morte do Crassus, o triunvirato acabou. Ficamos agora com 2 cônsules apenas, o Pompeu e o César. De 54 a 49, nós teremos uma guerra civil, porque o Pompeu tenta destituir Júlio César. O Pompeu tenta tomar o poder sozinho, ele queria se transformar num ditador. E isso vai provocar, evidentemente, mais instabilidade. O que ocorre é que César não estava para brincadeira. E ele não vai aceitar ser deposto pelo Pompeu, vai reagir com muita energia, com muita violência, e vai acabar ele próprio, né, vencendo o Pompeu. Ok? Então, olha só que interessante que é isso. Nós vemos muito isso em desenho animado, às vezes, né, em historinhas, quando Júlio César resolve invadir Roma. Né? A parte de Roma era comandada pelo Pompeu na divisão que eles fizeram do Império. Então, havia uma tradição em Roma que era assim, na cidade de Roma, nenhum exército podia entrar, mesmo exércitos romanos. Quando um general fosse visitar Roma, ele tinha que deixar o exército acampado do lado de fora da cidade, fora dos limites. Né? Então tinha um limite ali, que era o riacho Rubicão, né? O rio Rubicão era o limite. Nenhum exército poderia atravessar o riacho Rubicão. Então as tropas ficariam acampadas do lado de fora da cidade, o general podia entrar, mas as tropas não. Não podiam entrar em formação, como se diz. E o que faz o César? Ele resolve peitar, então, o Pompeu, ele vai atravessar com o seu exército, ele vai atravessar o riacho Rubicão. E quando ele atravessa o Rubicão e invade a cidade de Roma para lutar contra Pompeu, ele pronuncia aquela frase que entrou para a história, né, como muito famosa. Alea jacta est. A sorte está lançada. Quer dizer, agora, a partir de agora, é tudo ou nada, não dá mais para voltar atrás. Então, Júlio César invade Roma, luta contra Pompeu e acaba vencendo Pompeu. Bom, se César venceu Pompeu, ele acaba se tornando, então, o único governante de Roma.
Lembrando que César tinha muito apoio dos plebeus. Isso foi fundamental para que ele ficasse no poder. A partir daí, então, nós temos o início de uma nova fase. É claro que ainda era chamado de república, mas César ele vai se tornar o príncipe de Roma. A palavra príncipe, na verdade, princeps, em latim, significa o primeiro cidadão, o cidadão mais importante. Então, César se torna o cidadão mais importante de Roma. Ok? Principado de César. César está sozinho no poder agora. Então vai de 49 a.C. até 44 a.C. Ele fica no poder sozinho por 5 anos, okay? Até a morte dele. Então ele vai criar um governo autocrático. O que o autogoverno, né? Autocrático quer dizer autogoverno, é uma ditadura, basicamente. Então ele consegue, do Senado, agora muito assustado com ele, porque ele provou um poder que ninguém sabia que ele tinha, ele vai exigir que o Senado lhe conceda vários títulos. Então, o primeiro título é de cônsul vitalício. Ele quer ser cônsul por toda a vida. A lei dizia que um cônsul poderia ser cônsul por 1 ano. Ele poderia ser recolocado no cargo, mas teria que passar pela aprovação das assembleias, do Senado, etc. Então, ele conquista, primeiro, o cargo de cônsul vitalício, ou seja, ele seria cônsul até morrer. Depois, ele consegue um título de ditador por 10 anos. O Senado consegue, é claro que muito pressionado, com medo do César, com medo do que ele poderia fazer, porque ele era muito ligado ao povo, né? Ele era muito ligado aos plebeus, além de ter um exército muito poderoso, quer dizer, era difícil, né, lutar contra César. Então ele primeiro ganha o cargo de ditador por 10 anos, depois o cargo de ditador perpétuo. Okay? Claro que ele acabou morrendo muito cedo, enfim. Ele consegue o cargo de sumo, o título, na verdade, não é cargo, é um título de sumo pontífice, o pontífice máximo, que é o cargo de sacerdote mais importante. Aqui César queria, na verdade, o grande título que ele queria, que ele não conseguiu, foi o título de imperador. Então ele conseguiu de príncipes, primeiro cidadão, mas ele não conseguiu o cargo de imperador. O que parece ser um contrassenso, porque, tradicionalmente na história, César é considerado o primeiro imperador romano. Mas ele nunca foi imperador de verdade. Ele teve muito poder como se fosse um imperador, mas ele nunca chegou a receber o título de imperador, que seria imperator em latim. Imperator significava o chefe supremo de todos os exércitos de Roma. Então César era um general, ele tinha o seu exército, mas ele não era chefe de todos os exércitos, que seria então o título de imperador. Aí ele teria o poder máximo. Como César tirou o poder do Senado, ele acabou arrumando muitos inimigos dentro do Senado. Então, olha só, ele sonhava em ser imperador, ter o título de imperador e o título de Augustus. Augustus quer dizer sagrado, venerável, como se fosse Deus. Ele queria ser cultuado como se fosse um Deus. Vocês devem estar pensando, mas que cara exibido, né, meu? O cara queria ser cultuado como se fosse Deus. Ele não conseguiu isso. Vocês vão ver mais adiante que outros imperadores vão conseguir, depois do César. Bom, Roma estava com um problema de trigo. Tá? Então estava faltando trigo para fazer pão, aí César resolve visitar o Egito. Lá no Egito estava tendo uma peleja lá. O Egito ainda era uma nação livre. Nessa época, havia uma disputa de poder entre 2 irmãos, que era Ptolomeu e Cleópatra, e o César foi ao Egito e quando ele chega lá estava tendo essa guerra lá, uma guerra civil entre Cleópatra e Ptolomeu. Cleópatra, todo mundo já ouviu falar dela. E ele acabou conhecendo Cleópatra e se apaixonou pela Cleópatra. Segundo os críticos, a mulher do nariz mais lindo do mundo era Cleópatra, né? E o César se apaixonou pelo nariz dela. E acabou tendo um romance com a Cleópatra, e desse romance nasceu um menino. Ele ajudou a Cleópatra a vencer Ptolomeu e colocou Cleópatra no trono do Egito. Então, desse romance do César com a Cleópatra, nasce um menino chamado Cesários, filho de Cleópatra com César. E aí ele vai conseguir lá no Egito, como agora ele era um aliado direto e íntimo, inclusive, né, da rainha do Egito, da Cleópatra, então ele consegue bons negócios para Roma com o trigo dos egípcios. Depois o Egito vai acabar sendo dominado e transformado em província, em colônia de Roma. César também usa uma estratégia política que a gente chama de pão e circo, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu quero dar uma reforçada. Isso aqui se tornou muito comum durante o Império, mas o César já praticava isso há muito tempo. A ideia do pão e circo é distrair o estômago e a mente. Então, para você manter os plebeus sob controle, eles não podem estar nem com fome
e não pode estar com a cabeça vazia. Então ele proporcionava aos plebeus, como general muito rico que era, como tinha muitos escravos, ele proporcionava os espetáculos nas chamadas arenas de luta. Dessas arenas, a mais famosa é o Coliseu. Mas existiam outras arenas menores e tal, porque existiam muitas dessas arenas. Os romanos gostavam muito das chamadas lutas de sangue. Então ele proporcionava espetáculos onde as pessoas, inclusive, não precisavam pagar para entrar, para que as pessoas pobres pudessem se distrair ali, distrair a mente. E fazia distribuição de alimentos, de cestas básicas, aquela coisa toda. Basicamente era o trigo, né? E com isso ele conseguia manter o apoio da população. O problema do César foi realmente com o Senado romano. Ele arrumou uma encrenca muito grande com o Senado, porque ao conquistar todos esses títulos aqui, ele fica praticamente sendo um ditador. Ele tinha inclusive o título de ditador perpétuo, ou seja, ele ia mandar em Roma até a morte dele, que ninguém sabia quando seria. Aí os senadores trataram de abreviar essa morte. E mesmo sabendo que ele tinha inimigos poderosos dentro do Senado, ele foi convidado para uma reunião no Senado, para abrir os trabalhos do Senado, e foi. Alguns amigos íntimos dele chegaram a dizer: César, não vai lá, que aquilo lá é um ninho de cobra, eles estão querendo, né, te prejudicar. Mas ele foi. Então ele acaba sendo assassinado dentro do Senado. Um grupo de senadores, aproximadamente 40 senadores, cercaram o César, como se fosse ali conversar com ele e tal, e aí um senador arrancou um punhal, chamava-se Brutus, né? Caio Brutus. Inclusive, esse Caio Brutus, ele era uma espécie de afilhado do Júlio César. Tinha sido criado quase que pelo Júlio César. Quase um filho adotivo, pode-se dizer assim. E Brutus era senador. E é Brutus quem vai dar a primeira apunhalada em César. Depois tem outros senadores que vão também apunhalá-lo, enfim. Ele recebe um monte de facadas e morre dentro do Senado. Aqui nós temos uma imagem do César com a rainha Cleópatra, muito famosa, né, essa história do César com a Cleópatra. Aqui nós temos a cena do assassinato do César pelos senadores. E essa frase, tu quoque, Brutus, quer dizer, até tu, Brutus, né? Quando ele vê que entre os traidores e os assassinos está o Brutus, que era o afilhado dele, o filho adotivo dele. Até tu, Brutus, meu filho, né? Dizendo. Bom, César assassinado. E aí, o que vai acontecer? Lembre-se que o povo gostava muito de César, os plebeus tinham verdadeira adoração por César. E a morte dele, assim como a morte dos irmãos Graco produziram uma grande insatisfação popular, uma grande revolta dos plebeus, agora também o assassinato de César vai provocar revoltas entre os plebeus. E aí não tem outro jeito, né? O Senado resolve tomar algumas medidas duras para tentar acalmar o ânimo da população. Primeiro que os 40 senadores que se envolveram no assassinato do César são presos e executados. Eles mandam matar. O Senado executa 40 senadores para acalmar a ira do povo. Entenderam? E eles resolvem, então, formar um novo triunvirato. Mais uma vez, 3 generais poderosos, 3 patrícios. Marco Antônio, e olha a jogada política do Senado. Marco Antônio era o braço direito de César. Ele era um dos generais do exército de César. Uma pessoa muito ligada a César. Então, nada melhor para acalmar a ira dos plebeus do que colocar um amigo pessoal do César no poder. Então, Marco Antônio. Caio Otávio era sobrinho de César. Então, um amigo pessoal do César, um sobrinho de César. E uma pessoa mais ligada aos senadores, aos patrícios, que era Lépido, para dar uma equilibrada ali, digamos. Né? Então, 2 pessoas muito ligadas a César e uma pessoa mais ligada ao Senado. Então, forma-se o chamado segundo triunvirato. Mais uma vez, nós teremos 3 cônsules, 3 generais, ocupando o poder em Roma. O segundo triunvirato vai de 44 a.C. até 31 a.C. Okay? Bom, esse triunvirato ele tem vida mais curta do que o primeiro, quer dizer, ele vai se desfazer antes até do que os demais. Em 33 a.C., Lépito é afastado do triunvirato por Otávio. Otávio chega no Lépito e diz assim, o seguinte, ou você deixa o poder, porque ele já tinha um plano, né? O Otávio tinha um plano de se transformar em cônsul único, como o César tinha sido. Ou você deixa o poder ou vou fazer uma guerra contra você. E aí o Lépito acaba abandonando o poder. E aí começa uma disputa realmente muito grande entre Marco Antônio e Otávio. Os dois começam nitidamente a disputar o poder. Então, o que faz o Marco Antônio? Ele resolve fugir para o Egito,
Porque lá no Egito, como ele, né, ele pretendia ter apoio ali, formar um exército ali no Egito, fortalecer ali o seu poder, quando vai ao Egito, Marco Antônio conhece Cleópatra, se apaixona pela Cleópatra e acaba também tendo um romance. Ele acaba se casando oficialmente com a Cleópatra e adotando o Cesário, que era filho do César, com a Cleópatra, como filho legítimo dele. O Otávio, que ficou em Roma, ele vai usar esse romance do Marco Antônio com a Cleópatra para desmoralizar Marco Antônio em Roma. Ele diz assim, olha, Marco Antônio, ele diz para os romanos, né, para o Senado e tal, ele diz assim, olha, Marco Antônio, ele testou, quer dizer, ele colocou no testamento dele o menino Cesário, o filho de César. Será que esse menino realmente é filho de César? Vocês sabem que, vou fazer uma fofoca para vocês aqui, foi esse Otávio, Caio Otávio, quem criou a má fama da Cleópatra. Cleópatra entrou para a história como a rainha promíscua, a mulher dos 100 homens na mesma noite, aquela coisa toda. Né? Diziam que a corte da Cleópatra era uma verdadeira orgia, mas isso tudo, na verdade, são maledicências, são calúnias que o Otávio criou para poder dizer que aquele filho, aquele menino que o Marco Antônio adotou, poderia não ser filho de César, já que Cleópatra tinha tantos homens. Quem garante? Naquela época não tinha teste de DNA. E como herdeiro de Marco Antônio, se Marco Antônio continuasse no poder como cônsul, Roma poderia ter um herdeiro do poder egípcio, que nem romano talvez fosse. Olha só, ele usou, na verdade, uma estratégia de difamação de Marco Antônio. Ele acabou jogando o povo de Roma contra Marco Antônio. E isso acabou gerando uma guerra violenta entre os dois. Okay? Nessa guerra, na última batalha, chamada Batalha de Actium, que aconteceu lá em território do Egito, Otávio vence o Marco Antônio, Marco Antônio acabou sendo assassinado, executado. Cleópatra cometeu suicídio, ela ficou com muito medo de cair nas mãos, né, de Otávio e sofrer castigos terríveis, então ela comete suicídio, usando, né, uma serpente para picar o peito dela, e ela própria mata o filho, para que o filho também não caísse nas mãos dos romanos. Essa é uma história real, tá, gente? Isso não é coisa de filme, não. Embora apareça no filme. Tem um filme sobre Cleópatra e Marco Antônio, né, que conta toda essa história de uma forma um pouco mais poética, umas doses de licença poética, como se diz, de fantasia e tudo mais. Mas vale a pena assistir também. É um outro filme que eu recomendo para vocês, é o filme da Cleópatra. Então aqui nós temos o Marco Antônio, Lépido, e aqui nós temos o Otávio. Muito bem. Aqui a morte da Cleópatra, né? Olha aqui a serpente que ela põe para picar o seio dela. Isso aqui é a estátua do Otávio, né? Que está lá em Roma. Otávio fica sozinho no cargo. Assim como César também tinha sobressaído, né? Do triunvirato de Crassus e Pompeu, o César ficou sozinho, também Otávio fica sozinho. Otávio era sobrinho de César. E ele aprendeu com o tio algumas artes da política. E ele aprendeu, inclusive, com os erros do César. Qual foi o principal erro que César cometeu? Foi tentar tirar poderes do Senado. Foi tirar poderes do Senado. Porque ele arrumou inimigos ali de muito peso. Pessoas muito ricas, pessoas muito poderosas. Ele acabou sendo assassinado pelos próprios senadores. Então, o Otávio, ele queria ser também cônsul único, chegou a ficar como cônsul único, e ele queria conquistar todos os títulos que César conquistou e mais alguns. Só que ele sabia que ele não podia brigar com o Senado, porque senão o destino dele seria o mesmo de César. Então ele tem o benefício da experiência de ter visto o tio dele fazer algumas bobagens. E ele disse assim, não, essas eu não vou cometer. O primeiro título que ele pede ao Senado é o título de Princeps Senatus. Príncipe Senato quer dizer primeiro cidadão de Roma. Primeiro senador romano, melhor dizendo. Ora, se ele é o primeiro senador, significa que ele não vai tirar poder do Senado, senão o título de primeiro senador não vale nada. Ele não vai fechar o Senado. Entenderam? Que o César ameaçava fazer sempre, de fechar o Senado. Então ele não vai fechar o Senado porque ele tem o título de primeiro senador. Isso foi uma jogada, uma estratégia política, né? Ele conquista também o título de sumo pontífice. O Senado funcionando lá em pleno vapor, para deixar os senadores felizes. Sumo pontífice quer dizer o pontífice máximo, né? O sacerdote mais importante. E ele conquista também, além de todos os outros títulos, o título de Augusto. Augusto, que quer dizer divino, sagrado, venerável, como se fosse um deus. Restava para ele apenas o título que César tanto ambicionou, que é o título de imperator. E ele vai também conseguir o título de imperator. Então, Otávio passa a ser
Otávio Augusto Princeps Imperator. E aí ele próprio vai criar mais um título. Ele vai sugerir ao Senado que crie um título para que todos os imperadores, a partir dele, recebam esse título, que é César, em homenagem a Júlio César. Por que ele vai fazer uma homenagem a César? Para ganhar o apoio do povo, para ganhar apoio dos plebeus. César era um mito em Roma, entre os plebeus. Entenderam? Então, ao criar o título de César, ele passa a ser Otávio Augusto Princeps Senatus Imperator César. E as pessoas que o cumprimentavam deveriam levar a mão ao peito, esticar a mão direita e dizer, Ave César. Ele levantaria a mão direita e responderia, Ave. Então, o amigo do povo. Todos os imperadores romanos são chamados de César. É um título que significa amigo do povo. Não que a palavra César signifique amigo do povo, mas o título tinha esse simbolismo do amigo do povo. Todo imperador, teoricamente, era amigo do povo. Só que o próprio César não chegou a ser imperador. Olha que paradoxo, né? Todos os imperadores são Césares, mas o próprio César não chegou a ter o título de imperador. O que significava o título de imperador? Chefe supremo de todos os exércitos de Roma. Então, Otávio não era apenas general do seu próprio exército. Ele era general dos generais, de todos os generais. Todos deveriam bater continência e fazer um ave César para ele. Então, aí, a partir daí, nós temos já o início do Império. Então, em 27 a.C., nós temos o início do Império, que foi o ano que ele ganhou o título de Imperator. Então, não temos, de 30 a 27 é principado, ele é considerado príncipe, primeiro cidadão, primeiro senador, e a partir de 27 ele ganha o título de Imperator. E aqui nós temos oficialmente o fim da República e o começo do Império, porque o grande governante é agora um imperador. Então, Otávio ele é muito importante na história de Roma, ele vai fazer grandes reformas, né, em Roma, construção de grandes obras e monumentos, estradas e aquedutos, né, que traziam águas das montanhas para abastecer Roma, enfim, as chamadas cloacas, que são as vias como se fossem esgotos de Roma, né? E Roma se tornou uma cidade muito bonita e tal, tudo feito em mármore, né, que era para resistir durante muito tempo, enfim. Otávio vai pacificar Roma, tanto internamente como externamente, e a partir do governo dele, nós teremos então o início de uma fase da história chamada de Pax Romana. Pax, paz, né? A paz de Roma. Então, é um período de estabilidade, não é exatamente o fim de todas as guerras, mas é uma pacificação. É o início de uma pacificação que vai se confirmar a partir do século II. Então, a partir do século II a.C., as guerras romanas elas vão diminuir muito. Então, a partir da nossa próxima aula, a gente vai falar do Império Romano. Vamos pegar mais um pouquinho de Otávio, fazer uma retomada na próxima aula, e aí a gente vai falar do Império Romano, dos grandes imperadores e das transformações que vão se abater sobre Roma a partir da Pax Romana. Então, a partir daí, Roma passa por um processo de transformação. O que a gente chama de Pax Romana é o fim das guerras, internas e externas. Quer dizer, os plebeus são pacificados e tal, recebem algumas terras, alguns alimentos, pão e circo, entenderam? Então eles conseguem pacificar os plebeus internamente. E as guerras externas, elas vão diminuindo gradativamente. Só que isso, por um lado, parece ser uma coisa muito boa, porque o fim das guerras, a paz é desejável por todas as pessoas. Mas, por outro lado, Roma só era grande daquele jeito porque tinha muitas guerras. O que fez a riqueza e o poder de Roma foram as guerras. Roma dependia das províncias, das colônias, para fornecer metais como cobre, como ouro. Roma dependia das colônias para fornecimento de trigo, porque mesmo a cidade de Roma se tornou muito grande. Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes, que é um número espantoso para aquela época. Então, a Roma dependia das guerras para ter escravos. Lembre-se que Roma é uma civilização escravista. Todo o trabalho praticamente pesado, manual, era feito por escravos. Se não tem mais guerras, os escravos vão diminuindo, porque escravo morre. Então, a Pax Romana, que traz um período de grande prosperidade, o apogeu de Roma, pode-se dizer assim, vai ser responsável também pela decadência de Roma, mas isso é assunto para a nossa próxima aula.